Vamos trazer agora informações da visita do presidente Jair Bolsonaro no Piauí, em Parnaíba. Elivaldo Barbosa, em tempo real, direto do litoral piauiense. Elivaldo, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde para você que acompanha o Jornal do Piauí nesta quarta-feira. Manhã movimentada aqui em Parnaíba. O motivo, a visita do presidente Jair Bolsonaro, que cumpriu uma agenda rápida, mas bastante agitada. E o ponto alto foi a inauguração da Escola Militar do SESC no centro histórico da cidade. O presidente Jair Bolsonaro chegou à Escola Militar do SESC, no Centro Histórico de Parnaíba, acompanhado de ministros, parlamentares, do prefeito Mão Santa, dirigentes da Confederação Nacional do Comércio. As boas-vindas para a inauguração da Escola Militar do SESC foram do presidente da FEComércio Piauí, Valdecir Cavalcante. Depois, o presidente quebrou o protocolo e foi ao encontro de populares na rua em frente à escola. Em seguida, mais uma quebra de protocolo. Jair Bolsonaro conversou com jornalistas, agradeceu homenagens que recebeu em Parnaíba, elogiou o projeto do SESC, que resultou na primeira escola militar do sistema em todo o país. Eu já senti que é uma escola semelhante ao meu tempo quando era garoto, com bastante alto aí o teto, né? E o que vale realmente, além de uma boa estrutura, bons professores para ensinar a molecada no caminho certo, o caminho do dever. O presidente Bolsonaro não fugiu à linha das declarações polêmicas. Aqui em Parnaíba, voltou a falar da difícil relação política e até mesmo institucional com os governadores da região Nordeste. Eu nunca fechei as portas para ninguém. Eles é que se reúnem, fazem manifestações contra mim, querem dividir o Nordeste e nós não podemos aceitar isso. O Brasil é um país só. O prefeito Mão Santa revelou o tom político do encontro com Bolsonaro no aniversário de Parnaíba. E agora, o melhor presidente da história do Brasil, que como uma bênção de Deus, no aniversário da cidade, acabou com o grande mal, os comunistas e os corruptos. O presidente Jair Bolsonaro, logo após a inauguração da Escola Militar do SESC, retornou ao aeroporto João Silva Filho e embarcou para a capital federal, Brasília. Portanto, foi uma agenda bastante movimentada. Também, na conversa com a imprensa, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre outros temas, como, por exemplo, a saída, o decreto que vai eliminar os radares móveis das rodovias federais, falou também da reforma tributária, negou qualquer outro tipo de tributo. Informou que o objetivo do governo é propor ao Congresso a redução da carga tributária em vigor no país. Jair Bolsonaro também concorda com a proposta de reforma da Previdência já aprovada na Câmara, que já está sob a tramitação no Senado Federal, mesmo com estados e municípios fora da nova Previdência da União. Joelson. O presidente Jair Bolsonaro também falou a respeito da relação dele com os governadores de esquerda durante a passagem aqui por Parnaíba. Então vamos saber o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Vou falar com o Elivaldo Barbosa, que foi quem acompanhou a entrevista e fez a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Ele falou sobre vários temas, né, Elivaldo? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Joelson. É verdade. O presidente Jair Bolsonaro primeiro marcou data para a retirada dos radares móveis das rodovias federais brasileiras. Se a partir de segunda-feira está suspenso para dar o móvel. Muito bem, aquele é moralidade. Os fixos estão tendo problema na justiça. Eu não consigo entender o respeito à justiça, mas não consigo entender. Se quiserem que o Estado mais 8 mil pardais do Brasil, vai custar 1 bilhão para o povo, para botar assaltantes na pista, para roubar vocês. Tá? Isso que nós não queremos pardais mais. O Elivaldo Barbosa, o presidente comparando aí os radares a assaltantes que roubam o motorista, né? Não tratou do caso como um elemento para controlar infrações, Elivaldo Barbosa? Exatamente. Ele já havia falado, ter revelado uma declaração nesse mesmo tom no Rio Grande do Sul, se não me engano, aí na semana passada, e hoje reafirmou aqui em Parnaíba a determinação de retirar. Por que os radares móveis? Porque os radares móveis dependem exclusivamente de um ato da Presidência da República. Quanto aos radares físicos, existem normas legais que impedem o presidente de fazer isso. Com isso, ele está aí numa pendência judicial, judicializou, porque se depender, Joelson, do presidente, saem todos os radares.
das estradas brasileiras, tanto dos móveis como também até mesmo dos fixos. Sobre a reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro concorda com o que foi aprovado na Câmara e que já está sendo analisado no Senado Federal. Inclusive, manifesta opinião contrária à tendência do Senado, Joelson, de apresentar uma proposta de emenda à Constituição para incluir estados e municípios na nova Previdência. Os governadores em especial não aceitavam votar a reforma da Previdência, né? Então o Estado ficou de fora. Os governadores agora, em especial do Nordeste, que estão mais endividados, que façam a sua reforma aqui dentro da sua respectiva Assembleia Legislativa. Elivaldo Barbosa, inclusive a senadora Simone Tebet foi numa linha diferente da do presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente foi na linha mais de, já que não participaram da força política para a aprovação da reforma, os governadores que se virem. A Simone Tebet foi numa linha mais de vamos deixar parte do texto para facilitar pelo menos as aprovações na Assembleia, Elivaldo. Pois é, essa matéria vai gerar ainda muita polêmica, até mesmo a aprovação dessa PEC que inclui estados e municípios na reforma da Previdência. O que os estados não querem é que essa matéria seja de responsabilidade apenas, então somente. E por uma razão muito simples, Joelson. Na grande maioria dos estados brasileiros, o déficit é enorme, o déficit é bilionário nas previdências estaduais, incluindo o Piauí. Por esta razão é que o Fórum dos Governadores do Nordeste pleiteia aí uma saída que possa contemplar a maioria dos estados em razão especialmente do que fazer com esse déficit criado ao longo dos anos. Não é resultado de ação aí dos últimos governos, mas ao longo de décadas foi criado esse déficit, uma bola de neve que tem aí estrangulado as finanças da maioria absoluta dos estados brasileiros. Mas o presidente Jair Bolsonaro aqui em Parnaíba também falou da sucessão na Procuradoria-Geral da República. A procuradora Raquel Dodge está aí com o mandato concluindo agora em setembro e cabe ao presidente a escolha do sucessor ou da sucessora. Sobre esse assunto, ele passou meio que tangenciando, mas falou aqui também. Está difícil a escolha, tem muitos bons nomes e tenho certeza que o escolhido, além de ser aprovado no Senado, todos se orgulharão dele. Queremos um PGR que esteja preocupado em destravar a economia também. O viés econômico, mais uma vez, fazendo parte aí das propostas de Bolsonaro. Não é muito a cara do Ministério Público estar preocupado com esses assuntos, né? Mas vamos lembrar que o Ministério Público, Elivaldo Barbosa, tem papel importantíssimo em vários temas, inclusive na condução do futuro da Lava Jato no STF, Elivaldo Barbosa. Exatamente, a Lava Jato aí que tem sido muito questionada na Justiça, no Ministério Público e na sociedade, por que não dizer? Então, a condução aí do Ministério Público tem muito a ver também com o futuro da Operação Lava Jato. E para concluir, Joelson, sobre investimentos do governo federal no Piauí, o que esperar? O presidente veio aqui hoje, sobrevoou lá o perímetro irrigado Tabuleiros Litorâneos, conversou com o prefeito Monsanta, prometeu recursos, mas o que os piauienses podem esperar do governo federal em relação a investimentos no estado do Piauí? O Brasil todo está cheio de problemas e vamos, na medida do possível, resolvendo. No momento aqui, estamos envidando esforços, juntamente com o nosso querido prefeito Monsanta, para que os canais de irrigação sejam concluídos e traga desenvolvimento e progresso para essa região aqui. Elivaldo Barbosa. Bom, Elivaldo, fazendo uma análise da visita do presidente Jair Bolsonaro, ela deixa para nós uma mensagem otimista de possibilidades de investimentos reais? Essa atenção que o presidente tem dado nos últimos meses e semanas ao Nordeste brasileiro aumenta em alguma medida a esperança do estado do Piauí de novos investimentos, Elivaldo? Olha, Joel, inegavelmente deixa intenções. Intenções são importantes, afinal de contas, é o presidente da República. Agora é preciso que as intenções se materializem. Hoje aqui, por exemplo, o presidente, acompanhado de vários ministros, eu inclusive conversei com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e ele informou já a liberação, confirmou as primeiras liberações para a conclusão da segunda etapa do projeto Tabuleiros Litorâneos. Mas o clima ainda é de expectativa. O prefeito Monsanta tem revelado muito otimismo com relação ao apoio incondicional do governo federal, com recursos
para alavancar investimentos no Estado. Mais cedo, mesmo numa linha política contrária, totalmente contrária, antagônica, mas o governador Wellington Dias entregou pessoalmente lá um documento para o presidente Bolsonaro com demandas do governo para a União, para investimentos no Estado, e o prefeito de Teresina, Firmino Filho, fez o mesmo. Inclusive, acompanhou o presidente na viagem de Brasília aqui a Parnaíba e entregou também reivindicações para investimentos do governo federal na cidade de Teresina, na capital piauiense. Então são demandas justas, são demandas oportunas, o Piauí precisa de investimentos. O governo federal sinaliza através das manifestações do presidente Jair Bolsonaro. Agora no plano institucional e até com relacionado à política, Joelson, o presidente aqui, eu percebi claramente, as ações do governo federal no estado do Piauí serão via prefeitura. Governo federal, prefeituras. Por esta razão, o estreitamento de relação política, institucional e até pessoal com prefeitos como Mão Santa de Parnaíba, a segunda maior cidade do estado, e com o da capital, prefeito Firmino Filho. Eu acredito que a relação administrativa, institucional com o governo do estado, até por razões políticas, elas permanecerão bastante tensas. Joelson. Até pela fala lá em relação à reforma da Previdência, da maneira como ele falou, em relação aos estados e municípios, ele deixou um pouco claro que a coisa não está bem resolvida, né? Mas, Elivaldo, me chamou a atenção nas imagens que foram exibidas aí de Parnaíba, a presença do deputado federal Flávio Nogueira, né? Do PDT, partido que faz oposição a Jair Bolsonaro, mas fazendo parte também dessa agenda oficial do presidente, né? O deputado federal Flávio Nogueira, ele hoje é um deputado da base governista, ele é um deputado da base governista, votou a favor da reforma da Previdência, votou novamente no segundo turno, veio com o presidente no avião do presidente também, acompanhou o presidente Jair Bolsonaro, estava aqui ao lado, lá no aeroporto, aqui no centro histórico de Parnaíba, e também, ou seja, uma afinidade total. Então, se a relação do deputado federal com o PDT já não é lá essas coisas, com certeza com essa agenda que ele cumpriu aqui na comitiva do presidente Bolsonaro, essa relação ficou pior ainda. Eu até arrisco a dizer que a permanência de Flávio Nogueira no PDT é hoje apenas mera formalidade. Ele está muito distante no aspecto político de como o partido tem se conduzido em relação ao governo federal. Então, a saída de Flávio Nogueira é apenas uma questão de providenciar a legalização desse fato. Joelson, o meu retorno caiu agora em razão aqui da operadora, então eu me despeço por aqui, não estou tendo condições de ouvi-lo, e homenageando Parnaíba. Parnaíba que hoje completa 175 anos de emancipação política. E homenageamos exatamente no local onde nós estamos, um dos mais belos cartões postais da cidade de Parnaíba, a famosa Praça da Graça. Joelson. Então, imagens da Praça da Graça em Parnaíba, alô Parnaíba, completando 175 anos de emancipação política, recebendo aí o presidente Jair Bolsonaro nesse dia especial. Um abraço, Elivaldo, e a todos os parnaibanos que acompanham a TV Cidade Verde.